Eu me chamo Isabela, e este palco, agora, não é apenas um tablado de madeira, forrado com um carpete velho e iluminado por luzes fracas. Para mim, ele é o ponto de convergência de uma década inteira de dor, de trabalho árduo em silêncio e de uma sede de vingança que, eu confesso, foi a minha única motivação por muito tempo. Olho para a plateia. Vejo rostos orgulhosos, tios e primos que sempre me apoiaram, professores que acreditaram em mim. E então meu olhar congela, percorrendo a quarta fileira bem no centro. Ali está Patrícia, minha irmã mais velha. E ao lado dela, meu pai, com aquele sorriso de canto que sempre me pareceu mais uma pose social do que um afeto genuíno. Ela está elegantemente vestida, como sempre, com o nariz ligeiramente empinado e a postura de quem está fazendo um favor ao respirar o mesmo ar que o resto da humanidade. Lembro-me daquele dia, há 10 anos, quando ela cravou as palavras dela em mim como punhais. E é essa lembrança que me impede de desabar agora. Eu tinha acabado de ser rejeitada no vestibular de medicina. A tão sonhada vaga que meu pai e Patrícia consideravam o único futuro decente para a família. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto Patrícia, com seus 17 anos, já cursando direito em uma federal de renome, me olhou de cima a baixo no hall da nossa casa, em um bairro de classe média alta em São Paulo. Ela usava aquela camiseta de alguma atlética universitária, e o cheiro do seu perfume caro, importado, parecia sufocar o ambiente. Ela disse com uma frieza de gelar a espinha: "Isabela, desiste. Você é talentosa para fazer bicos e trabalhos manuais, não para ter um futuro de verdade. Você nunca vai chegar a lugar nenhum. Eu tenho pena de você, de verdade. Uma inútil que vai viver na sombra dos outros pegando migalhas." E ela sorriu. Aquele sorriso sádico de quem sabe que acertou o golpe fatal. Naquele dia, a dor da rejeição do vestibular foi substituída por uma chama fria e calculista: a vingança. Eu limpei as lágrimas, guardei as palavras dela no fundo da minha alma e jurei que no dia em que eu estivesse no topo, Patrícia seria a primeira a testemunhar a minha ascensão. O que ela não sabia era que meu trabalho manual e meus bicos eram, na verdade, os primeiros alicerces de um império que mudaria a vida de milhares de brasileiros, começando pela minha. E agora, 10 anos depois, de pé neste palco, com um diploma de design e mídias digitais que ninguém na minha família deu valor, é o momento de puxar o tapete. O silêncio na plateia é ensurdecedor, e eu pego o microfone. A vingança, eu descobri, é um prato que se come frio, mas o sabor desta, a minha, é agridoce e potente, porque ela está prestes a mudar a vida de Patrícia, mas de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado. Meu coração bate forte, a adrenalina corre pelas minhas veias, e a memória das migalhas que ela me prometeu me dá a coragem final para iniciar o meu discurso de formatura. O show de mágica vai começar, e o truque final será de pura iluminação. Eu respiro fundo, sinto o cheiro forte de laca e o calor dos holofotes, e começo a falar, a voz firme, mas com uma doçura calculada que esconde a bomba que estou prestes a detonar. É tudo sobre o controle da narrativa. Patrícia sempre foi o sol na nossa casa, e eu, apenas a sombra. Desde pequena, ela era a prodígio, a menina de ouro que tirava 10 sem estudar, que falava inglês fluente antes de entrar na adolescência, e que tinha o futuro garantido. Nossos pais, obcecados pelo status social, investiram tudo nela. Aulas de reforço caras, intercâmbios, as melhores escolas particulares de São Paulo. Para mim, sobrou a escola pública e o eterno: "Por que você não pode ser mais como a sua irmã?" A cobrança era um peso constante, e a comparação, a moeda de troca em cada almoço de domingo. Eu tentei, juro que tentei ser o que eles queriam. Estudei a noite toda para o vestibular de medicina, porque era o caminho seguro e respeitável. O erro foi meu, de tentar ser o reflexo do que Patrícia era, em vez de abraçar a minha própria luz. Meu refúgio sempre foi o mundo digital. Enquanto ela passava horas lendo códigos de leis e jurisprudência, eu estava aprendendo sobre design, algoritmos e como contar histórias em vídeos curtos na internet. Coisas que, para a minha família, eram apenas passatempos de gente que não tem o que fazer. A rejeição de medicina, embora dolorosa na época, foi o meu portal de libertação. Naquele momento, eu entendi que o futuro que Patrícia e meus pais me impingiam era uma prisão de luxo. Um caminho que me sufocaria em troca de um conforto que eu nunca valorizei. A internet, o universo que Patrícia desprezava, me deu a chance de construir minha própria fundação, tijolo por tijolo, longe dos olhos julgadores da minha família. Eu me matriculei em uma universidade particular menos badalada, no curso de Design e Mídias. Patrícia riu quando soube, dizendo: "Vai aprender a fazer figurinhas para o WhatsApp, que legal. Pelo menos vai poder criar um meme decente da sua própria vida fracassada." O comentário dela não me machucou mais. Ele me blindou.
A partir daquele dia, minha vida virou um segredo militar. De manhã, eu ia para a faculdade. À tarde, eu trabalhava de freelancer como designer para pagar minhas contas e principalmente para financiar o meu projeto pessoal, o meu plano de vingança. Minha vingança não era sobre dinheiro, era sobre redefinição. Eu queria redefinir o que era sucesso para eles. E queria que Patrícia assistisse de camarote à redefinição do seu próprio futuro. Durante anos eu menti sobre a minha real situação financeira. Vivia com o mínimo, dizia que estava sempre apertada, que o meu trabalho de design mal dava para pagar o aluguel do meu apartamento minúsculo no centro. Eu cultivava a imagem da Isabela que não deu certo. A coitada que a irmã de sucesso precisava carregar nas costas, ocasionalmente com um almoço ou outro. E eles acreditaram. Eles queriam acreditar. A dor da rejeição e o peso da humilhação se transformaram em capital de investimento para a minha verdadeira paixão, que era o storytelling digital. Eu comecei a criar vídeos sobre finanças, sobre como pessoas comuns estavam dando a volta por cima com negócios de baixo investimento, mas com uma pegada emocional forte, muito parecida com a que está nos roteiros que me ensinaram a estrutura campeã. O tema central era sempre a injustiça e a superação. O que Patrícia não sabia é que a cada like e a cada compartilhamento que meu canal secreto recebia, a sua verdade absoluta sobre mim se desfazia. O meu canal, que eu batizei de Virando o Jogo BR, era uma febre silenciosa. Eu nunca mostrei meu rosto, o que facilitou manter o segredo. Minha voz modulada e confiante era a única ponte com a minha audiência. Eu aplicava todas as técnicas de retenção que estudei. A promessa de um grande plot twist nos primeiros 30 segundos, a curva emocional que começa baixa na traição e atinge o pico na reviravolta, e, crucialmente, a repetição sutil da dor da injustiça para manter o engajamento. Em 2 anos, o canal atingiu o primeiro 1 milhão de inscritos. Em 4, ele já era o maior canal dark de finanças e histórias de superação do país, ultrapassando a marca dos 10 milhões de seguidores. Os rendimentos do AdSense, das parcerias ocultas e dos infoprodutos que eu vendia discretamente eram astronômicos, mais do que meu pai ou Patrícia jamais sonharam em ganhar. E eu guardava tudo, religiosamente, em investimentos de longo prazo, mantendo a fachada da designer lutadora. O apartamento pequeno, as roupas simples, o carro popular, tudo parte da minha encenação de fracasso aceitável. Minha irmã, por sua vez, continuava sua escalada. Formou-se em Direito, passou no exame da OAB de primeira e começou a trabalhar no escritório de advocacia mais prestigioso do estado, especializada em fusões e aquisições. Ela estava no auge da sua arrogância. Em um almoço de família, há cerca de 1 ano, ela soltou a pérola mais cruel. Isabela, estou contratando uma designer júnior para o escritório. Você se importa em me mandar seu currículo? A vaga é de salário baixo, mas é um emprego de verdade. Pelo menos você para de fazer esses vídeos toscos sobre como economizar R$ 50 no supermercado, que só servem para gente que realmente não tem futuro. Meu pai riu, orgulhoso da caridade da filha mais velha. Eu senti a pontada da ironia. Minha irmã, a advogada de fusões multimilionárias, estava me oferecendo uma vaga subalterna, enquanto meu canal, o Tosco, já era avaliado em dezenas de milhões de reais e eu já estava, na verdade, em negociações para uma fusão com uma grande holding de mídia, que buscava meu alcance e minha expertise em retenção. Eu apenas sorri, com a máscara de humildade. Obrigada, Patrícia, mas acho que vou focar nos meus projetos por enquanto. Não quero atrapalhar o seu escritório com a minha inutilidade. Eu usei exatamente a palavra que ela havia usado anos antes, e o som dela saindo da minha boca, em um tom de falsa submissão, foi uma pequena, mas deliciosa vitória pessoal. Enquanto ela ostentava bolsas de grife e viagens internacionais, eu estava investindo em infraestrutura, contratando uma equipe remota de roteiristas, editores e analistas de dados, todos sob contratos de confidencialidade rigorosos. Eu era a imperatriz de um reino digital que minha família nem sequer sabia que existia. A ironia da situação era a minha maior fonte de energia. Patrícia, a advogada, frequentemente me pedia dicas sobre como aumentar a presença digital do escritório dela. Eu, a inútil, dava a ela conselhos técnicos e estratégicos valiosos, disfarçados de achismos de leiga. Ah, Patrícia, talvez se você usasse um título mais polêmico ou uma imagem mais curiosa. O pessoal da internet adora um bom conflito no começo. Eu dizia, citando, sem que ela soubesse, os 3 pilares virais que eu mesma aplicava em escala industrial. Ela anotava tudo, achando que estava se rebaixando para obter informação de campo de uma pessoa inferior. A formatura se aproximava e o meu plano estava na fase final. Eu não iria apenas me formar em design. Eu havia sido escolhida para fazer o discurso da oradora da turma, um reconhecimento do meu alto desempenho e do meu trabalho na área, que eu havia apresentado sob outro pseudônimo, é claro. Esse era o momento que eu esperava.
o palco, o microfone, toda a família reunida e Patrícia sentada ali, incapaz de fugir, forçada a me ouvir. Os dias que antecederam a cerimônia foram uma mistura de euforia e pânico. Eu estava prestes a explodir a minha vida secreta, a revelar a Patrícia que a coitada tinha se tornado a pessoa mais bem-sucedida da família. Mas eu precisava de mais. Eu precisava que a vingança fosse cirúrgica, que atingisse o alvo e, ao mesmo tempo, preparasse o terreno para o perdão. Eu não queria apenas humilhá-la. Eu queria libertá-la da sua própria arrogância, do mesmo jeito que a humilhação do vestibular me libertou. Eu tinha o poder de fazê-lo agora. Patrícia, sempre se gabando, havia me ligado há 2 semanas com um tom de voz que eu nunca tinha ouvido. Desespero. O escritório dela, que era o sonho da sua vida e a prova do seu futuro garantido, estava enfrentando uma crise interna terrível. Um dos sócios havia desviado uma quantia enorme, e o escritório estava à beira da falência e de um escândalo que acabaria com a reputação de Patrícia. O peso era visível na sua voz. Ela me ligou de forma inédita, não para se gabar, mas para chorar, admitindo que estava com medo de perder tudo e de se tornar a fracassada da família. Eu ouvi Patrícia friamente, enquanto ela desabava. Ela me pedia conselhos sobre a documentação, sobre como lidar com a imprensa, sobre o que fazer com os clientes perdidos. Eu, que estava prestes a me tornar a parceira majoritária em uma holding de mídia, dei a ela o briefing mais completo e técnico que ela jamais receberia. Ela ficou chocada com a minha clareza e com a profundidade do meu conhecimento legal e estratégico. Ela nunca me perguntou de onde vinham aqueles conhecimentos, apenas aceitou a ajuda da coitada como um milagre. O plano de vingança ganhou uma nova camada de complexidade. Eu não podia mais apenas revelar meu sucesso. Eu tinha que usá-lo para salvar o futuro que ela tanto valorizava, mas de uma forma que ela soubesse que era a inútil quem a havia resgatado. O meu discurso de formatura não seria apenas um relato de superação, mas uma proposta de reconciliação disfarçada de humilhação final. Eu reescrevi o discurso 20 vezes, buscando o equilíbrio perfeito entre a agressividade da revelação e a curiosidade do final inesperado. Eu usei a técnica de looping narrativo. Começar com a dor, dar um vislumbre do sucesso e voltar para a dor para criar retenção. No dia da formatura, o nervosismo era palpável. Coloquei minha beca, respirei fundo e me preparei para o ato final. A plateia estava cheia. Os flashes das câmeras ofuscavam a visão. Subi ao palco e o silêncio retornou. Olhei diretamente para Patrícia, que estava com o semblante cansado, mas tentando manter a pose. Ela não sabia que a vida dela estava prestes a mudar drasticamente, e que a chave para essa mudança estava nas mãos da irmã que ela tanto desprezou. A cultura brasileira de valorizar o diploma e o cargo era o meu palco perfeito. Ninguém ali, exceto eu, sabia que meu verdadeiro poder não vinha do pedaço de papel em minhas mãos, mas da máquina de retenção e monetização que eu havia construído em segredo, uma máquina que agora eu usaria para um propósito maior do que a mera vingança. O meu discurso começou exatamente onde a minha dor começou, no dia da rejeição de medicina. Eu contei a história da Patrícia me chamando de inútil, usando a palavra exata, com uma pausa dramática, garantindo que o som do meu microfone ecoasse a ofensa para todos. A plateia ficou tensa. Meu pai ficou vermelho, e Patrícia se afundou na cadeira, visivelmente envergonhada pela exposição pública da sua crueldade. Eu não estava sendo agressiva. Eu estava sendo cirúrgica, extraindo o veneno antes de aplicar o antídoto. Eu contei sobre os anos de desprezo, sobre os comentários humilhantes e sobre como essa dor se tornou o meu combustível mais potente. Eu fiz a plateia sentir a injustiça, o elemento polêmico que garantiria a atenção de todos. Eu revelei que, enquanto eu estava na faculdade de fazer figurinhas, eu estava, na verdade, estudando psicologia da retenção e engenharia de conteúdo viral, transformando a rejeição em uma expertise que Patrícia jamais obterá nos seus caros escritórios. A tensão era máxima. Eu apontei para Patrícia. Minha irmã Patrícia sempre soube que eu não teria futuro se eu seguisse o caminho dela. E ela estava certa, o público murmurou. Patrícia levantou a cabeça com um olhar de satisfação. Era a confirmação da sua superioridade. Mas eu não terminei. Ela estava certa porque o futuro que ela projetava para mim era um futuro de limitações, de seguir regras antigas, de viver com medo. E eu recusei esse futuro. O que a minha irmã, a advogada mais promissora do estado, não sabia, é que enquanto ela tentava subir a escada corporativa, eu estava construindo uma máquina de dinheiro e influência na escuridão, com o meu trabalho manual e meus bicos. Neste momento, a curiosidade da plateia explodiu. Meu pai estava de pé, gesticulando. Patrícia me olhava com um pânico estampado. O diploma de design e mídias que eu segurava não era o fim da minha jornada. Era a arma final na minha vingança silenciosa.
O clímax era inevitável. Eu tirei do bolso um pendrive simples e pedi ao técnico que projetasse o conteúdo no telão atrás de mim. A tela escura foi substituída por um gráfico de crescimento exponencial, com uma linha que subia vertiginosamente. Eu comecei a narrar a história do canal Virando o Jogo BR, sem revelar que a voz era a minha, apenas como um case de sucesso de um cliente oculto que eu havia desenvolvido do zero. Eu expliquei a metodologia de retenção, a monetização, a audiência massiva. A plateia estava hipnotizada e o murmúrio havia se transformado em admiração. Então eu pedi que o telão exibisse a logomarca do canal. Era um símbolo minimalista que eu havia criado há 10 anos e que Patrícia havia zombado, dizendo que parecia um rabisco de criança. Este canal, oradores, professores, família, vale hoje 100 milhões de reais, eu declarei. E o telão mostrou uma imagem de uma matéria de revista de negócios com a manchete: Conheça a mente por trás do império digital oculto do Brasil. E na matéria estava o meu nome e a minha foto, tirada semanas antes, em um estúdio profissional, revelando a minha identidade. O choque na sala foi físico. Patrícia cambaleou. Meu pai parecia ter envelhecido 20 anos em 5 segundos. Eu olhei para Patrícia e sorri. Não foi um sorriso de escárnio, mas de autoridade inquestionável. A vingança estava completa. Eu havia provado para ela e para o mundo que o meu futuro era maior, mais ousado e infinitamente mais valioso do que o caminho seguro que ela me prometeu. A plateia explodiu em aplausos, um rugido que me fez sentir o poder da minha própria narrativa. Mas a minha história não terminaria na humilhação. A verdadeira beleza do meu plano estava no final inesperado. Eu esperei que os aplausos diminuíssem, levantando a mão para pedir silêncio. A voz embargada de emoção, mas não de tristeza, mas de uma libertação total, eu continuei o discurso. O sucesso para Patrícia e meu pai sempre foi um troféu. Para mim, ele se tornou uma ferramenta. E a ferramenta mais importante que o Virando o Jogo BR me deu foi a liberdade de reescrever a minha própria história. E mais importante, a capacidade de mudar a história de quem me feriu. O meu sucesso foi a minha vingança, sim. Mas a vingança nunca foi o objetivo final. O meu objetivo final sempre foi a reconciliação. Neste ponto, Patrícia estava pálida, com os olhos marejados, sem saber se estava mais envergonhada ou mais chocada. Eu revelei a ligação dela. O desespero do escritório de advocacia à beira da ruína. Mais um elemento polêmico lançado ao ar. Eu contei como ela, a poderosa advogada, veio pedir ajuda à inútil. E como a inútil deu a ela a solução. Patrícia, você sempre valorizou o seu escritório de advocacia. Você sempre viu a lei como o seu único futuro. E eu sei o quanto é difícil ver o seu sonho se desintegrar. Você me humilhou por anos. E essa humilhação me tornou quem eu sou hoje. O seu sucesso foi construído sobre o meu fracasso. Mas o meu sucesso não será construído sobre a sua destruição. Eu respirei fundo, e as lágrimas escorreram pelo rosto de Patrícia. A plateia estava em absoluto silêncio, pendurada em cada palavra. O momento de fascínio estava no ar. O final era agora. A reconciliação criativa que não seria o clichê do final feliz. O meu sucesso me deu a chance de te fazer pagar, Patrícia. De te ver perder tudo e de rir da sua queda. Mas eu aprendi que a verdadeira vitória não está em derrubar o adversário, mas em levantá-lo de uma forma que ele nunca mais se atreva a te menosprezar. Meu pai, mãe, Patrícia, eu não preciso mais da validação de vocês. Eu já tenho a minha própria. E é por isso que neste momento o Virando o Jogo BR não será apenas um império de mídia. Ele se tornará uma holding de investimentos que, entre outras aquisições, fará uma injeção de capital no seu escritório, Patrícia. Eu estou comprando uma participação majoritária no seu escritório de advocacia. Não para demitir você, mas para salvá-lo e transformá-lo no departamento jurídico do meu império de mídia. A plateia explodiu novamente, o som ensurdecedor dos aplausos e gritos de surpresa. Patrícia, agora em lágrimas incontroláveis, balançava a cabeça em negação, mas era uma negação de choque, não de raiva. Eu olhei para Patrícia, agora minha sócia majoritária. O perdão não é um favor que eu faço a você, Patrícia. É um favor que eu faço a mim mesma. Eu te perdoo por me libertar da necessidade de te odiar. E ao salvar o seu escritório, eu te dou a chance de mudar de vida, de trabalhar comigo, lado a lado, e de entender que a lealdade vale mais do que o status. Você será a advogada-chefe. E o escritório voltará ao topo, mas agora, sob minha liderança. Foi a vingança suprema. Patrícia teria o sucesso que sempre almejou. Mas ela saberia que o seu futuro garantido dependia inteiramente da irmã que ela considerava uma inútil. Mas, crucialmente, ela não estaria mais sozinha, e o peso do fracasso não estaria sobre os seus ombros. Patrícia se levantou, cambaleando, atravessou a fileira e subiu as escadas do palco.
O público assistia em silêncio absoluto. Ela me abraçou. Foi um abraço apertado, desesperado, de anos de orgulho quebrado e arrependimento. Ela sussurrou no meu ouvido: "Me perdoa, Isabela. Você me salvou." Você tinha razão. Eu não enxergava o meu próprio futuro. Eu segurei o choro e disse ao microfone: "O nosso futuro, Patrícia, será construído em cima da lição de que o verdadeiro sucesso é a reconciliação e o apoio mútuo. E para você, Patrícia, não haverá mais desculpas. Você agora tem o melhor futuro possível, mas com uma dose de humildade que nunca deveria ter te faltado." A plateia em pé aplaudia. Meu pai, com os olhos marejados, me fez um aceno de cabeça. Eu olhei para o meu diploma, depois para a minha irmã ao meu lado, e sorri, sabendo que a minha vingança tinha sido a mais inesperada e a mais curativa de todas. A vingança da reconciliação. A partir daquele dia, a Isabela inútil se tornou a chefe da Isabela de Ouro, e a Patrícia arrogante se tornou uma parceira humilde. O jogo virou e a jogada final foi a paz.